Olá, pessoal. Boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos para mais uma semana de webinário. Eu agradeço muito a presença de cada um de vocês aqui, tá bom? Hoje a gente tem mais uma palestra, né? Hoje a gente recebe aqui a doutoranda Mirela Romanelli Vicente Bertolo, ela é da USP de São Carlos, né? Mirela vem falar de um tópico bem interessante para a gente, né? Bem interdisciplinar, tá? E eu espero que todos vocês gostem, um tema muito interessante. Antes de convidá-la para estar aqui conosco e fazer a sua apresentação, eu vou ler um pouco, né, da trajetória da Mirela até aqui. Então, vamos lá. A Mirela, ela é bacharelada em Química com habilitação tecnológica, ênfase em alimentos, pela Universidade de São Paulo, Instituto de Química de São Carlos. Seu trabalho de conclusão de curso envolveu a área de biomateriais, com foco em polímeros naturais. Atualmente, a Mirella é doutoranda em Química Analítica e Inorgânica no programa de pós-graduação em Química do Instituto de Química de São Carlos, da Universidade de São Paulo, USP. Atua desenvolvendo revestimentos cosméticos à base de biopolímeros para aplicação e estudo do período pós-colheita de frutas. Então, é com muita satisfação que eu já convido a Mirella para estar aqui conosco. Muito boa tarde, Mirella. Muito obrigada pelo seu aceite inicialmente, pela tua presença aqui. Eu fiz suspense, né, do título, porque eu quero que você faça essa apresentação, né, do nosso tema aqui, né, desses temas de pós-colheita, de aproveitamento, né, de desenvolvimento de materiais. Então, por isso que eu falei que era bem interdisciplinar, né? Então, muito obrigada, viu? Um prazer te conhecer. A Mirella foi muito solícita, assim que eu convidei, ela já aceitou, eu fiquei muito feliz com isso. Sinta-se à vontade, a palavra é toda sua. Obrigada, professora Vanessa. Boa tarde a todos. Queria agradecer novamente o convite, né? Gostei muito de poder apresentar um pouquinho do meu trabalho aqui para vocês. Espero que vocês gostem. E vou parar com o suspense para poder apresentar para vocês o tema da palestra. Eu posso compartilhar já? Você me dá um ok? Pode, Se sim, vocês pode estão ficar à vendo. vontade. Certo. Acho que está tudo certo, né? Isso, tudo certo. Tá certo, então. Então, boa tarde de novo, pessoal. Como a professora Vanessa me apresentou, meu nome é Mirella Romanelli. Eu sou aqui do Instituto de Química de São Carlos, da USP. E eu vou apresentar para vocês, né, um pouco sobre o meu projeto de doutorado. E o título que eu escolhi para a apresentação de hoje é Perdas pós-colheita de frutas e como a química pode evitá-las. O uso de revestimentos comestíveis. A professora Vanessa já me apresentou, mas eu queria só falar brevemente. Então, eu fiz bacharelado em Química, com ênfase em alimentos, aqui no Instituto de Química de São Carlos. Me graduei em 2018 e logo em seguida eu ingressei no doutorado em Química Analítica e Inorgânica, também aqui no Instituto de Química da USP. E o tema do meu doutorado, né, que é o que nós vamos conversar hoje, é o desenvolvimento de revestimentos poliméricos comestíveis para a extensão da vida de prateleira de alimentos. Eu preparei aqui um breve sumário, né, de como eu vou conduzir minha apresentação hoje para vocês. Então, nós vamos começar falando um pouquinho sobre o que são essas perdas pós-colheita, né, definindo o que elas são, quais são as principais causas delas. E também vou apresentar para vocês alguns números dessas perdas pós-colheita aqui no Brasil, para a gente ver como é um tema de muita importância. Depois eu apresento algumas das tecnologias convencionais de conservação de alimentos que já existem e quais são os principais desafios associados a essas tecnologias, e apresento, então, essa nova alternativa que são os revestimentos comestíveis. Depois eu vou falar como a química pode moldar um pouquinho as características desses revestimentos que a gente quer, e apresento para vocês o mercado global de revestimentos, né, o que já existe por aí no mercado para comprar de revestimentos comestíveis. E depois, no fim, eu tenho uma partezinha aí que eu mostro qual é o meu revestimento, né, o revestimento do meu doutorado em si, que é a base de quitosana, gelatina e trato de casca de romã para conservação de morangos especificamente. Então, a gente começa definindo o que são as perdas pós-colheita, e para a gente fazer essa definição, a gente tem que ter em mente que vamos focar em frutas, né, nessa palestra, mas quando eu falo frutas, a gente também pode pensar que isso também se aplica aos demais vegetais.
Mas as frutas, elas são organismos vivos, então elas possuem diversos processos metabólicos ativos, como nós. E o principal processo metabólico das frutas é a respiração. Então aqui eu coloquei para vocês um moranguinho respirando e, basicamente, como a gente, durante a respiração, o que está acontecendo? As frutas estão consumindo um composto rico em energia, geralmente um açúcar, junto com o oxigênio do ar que está entrando, e isso vai ser transformado em gás carbônico, em água e em energia para a planta, que sai na forma de calor. Então, a respiração é o principal processo metabólico que está acontecendo. O que acontece? Depois que as frutas são colhidas, elas não têm mais as reservas nutricionais da planta mãe para utilizarem durante a respiração. Então, elas passam a utilizar as suas próprias reservas, os seus próprios açúcares, para respirarem e para se manterem vivas. E é a partir desse momento que começa o que nós chamamos de período pós-colheita. O período pós-colheita ele vai ser um período muito específico para cada fruta, porque por serem organismos vivos, elas são muito diferentes entre si, né? Cada uma tem os seus próprios processos metabólicos, suas próprias velocidades e tudo mais. Mas, de forma geral, acontecem diversos processos simultaneamente durante esse período pós-colheita com as frutas. Aqui eu trago alguns deles para vocês. Então, é durante o pós-colheita que as frutas vão começar a perder peso seco, perder valor nutritivo, perder aroma. Como eu falei, elas também estão produzindo energia por conta da respiração e isso está gerando calor. Algumas frutas vão produzir em maior ou em menor grau o etileno, que é o que nós chamamos de hormônio do amadurecimento. Então, elas vão amadurecer em uma taxa mais lenta ou em uma taxa mais rápida de velocidade. Além disso, como nós vimos, elas estão consumindo oxigênio, que vai ser importante não só para a respiração, mas também para manter a textura das frutas. Só que existe também uma situação hipotética, por exemplo, uma situação de transporte dentro de um caminhão, em que todas as frutas estão empilhadas, encaixotadas e respirando ao mesmo tempo. A gente pode supor que em algum momento possa faltar oxigênio e isso acaba levando a uma respiração anaeróbica, ou que nós chamamos também de fermentação. O principal produto da fermentação são álcoois, e os álcoois eles podem levar a um colapso dos tecidos das frutas também. Então existe aí todo um balanço, né, do oxigênio que é necessário durante esse período. A mesma coisa vale para a produção de gás carbônico, ele também pode ser tóxico em níveis excessivos. As frutas estão respirando, estão produzindo gás carbônico, mas nessa situação hipotética de um ambiente fechado e sem circulação de ar, ele pode acabar sendo tóxico para as frutas. Então, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Elas estão perdendo peso seco, elas estão perdendo o seu valor nutritivo, elas estão perdendo água, estão produzindo energia, estão produzindo hormônio do amadurecimento e estão respirando. Tudo isso durante o pós-colheita. E é agora que nós já temos uma ideia, né, do que está acontecendo com as frutas no momento que nós colhemos ela do pé, a gente pode definir as perdas pós-colheita como quaisquer mudanças que vão ocorrer na viabilidade, na comestibilidade, na salubridade ou na qualidade dos alimentos, que vão levar à rejeição deles por parte do consumidor. Existem algumas causas principais dessas perdas. A primeira delas que a gente pode listar são doenças causadas por fungos e por bactérias. Nós vamos falar bastante dos morangos já, né? E todo mundo aqui já comprou uma caixinha de morango e encontrou alguns morangos embolorados, fungados. Aquilo ali é uma doença causada por um fungo. Então, as doenças causadas por micro-organismos são uma das principais causas, sim, das perdas pós-colheita. Por exemplo, durante o transporte ou durante o armazenamento, nós também podemos ter temperaturas inadequadas, pode estar muito quente, ou até mesmo danos físicos, pode haver choque das caixas entre as frutas, isso também acaba levando a muitas perdas. E desordens fisiológicas, como é o caso, por exemplo, da própria colheita da fruta fora do período ideal. Então, ela ainda não está madura o suficiente, nós colhemos ela do pé e ela não vai para frente, né? Nós podemos dizer assim. É uma das principais causas também. E quais são as principais consequências dessas perdas, né? Bom, a gente começa falando sobre a desidratação. Então, as frutas, elas tendem a perder peso seco e também tendem a perder água durante o período pós-colheita. Além disso, elas perdem o seu sabor e o seu valor nutricional. Então, elas já não são tão próprias para o consumo.
e as próprias alterações na forma e na aparência das frutas. Esses danos físicos, por exemplo, né, esses choques mecânicos, podem levar àqueles machucadinhos. Então, a gente compra a fruta, ela já não está tão mais bonita. Então, qualquer coisa que leve à rejeição do alimento por parte do consumidor e faça com que essa fruta, né, especificamente, seja descartada antes mesmo do consumo dela, é definido como perda pós-colheita. Então, como eu disse, né, eu ia trazer alguns números dessa problemática aqui no Brasil. Esses dados eu retirei da Associação Brasileira de Supermercados, a ABRAS, são dados bem recentes, de 2019 e de 2021. Nós temos aqui o faturamento bruto dos supermercados, tanto no setor de perecíveis quanto no de não perecíveis. Se a gente focar um pouquinho primeiro no setor perecíveis, a gente pode perceber que a seção dentro do setor de perecíveis com maior faturamento bruto para os mercados brasileiros é o setor de frutas, legumes e verduras, aqui a gente chama de FLV. Então, cerca de 5% do faturamento bruto dos supermercados vem só da seção de frutas, legumes e verduras. Se a gente comparar com as outras seções dos setores perecíveis, a gente pode perceber que é a seção que leva ao maior faturamento. Mas se a gente comparar aos não perecíveis, também é a seção que tem o maior faturamento bruto. Então, a gente pode falar que os mercados brasileiros, eles são basicamente, né, eles têm basicamente o maior faturamento bruto vindo do setor de frutas, legumes e verduras. Então até aí tudo bem, né? A gente sabe, o Brasil é um país basicamente agrícola, então não seria uma surpresa. O problema é que nós também temos os valores de perda, né, o percentual de perdas desses alimentos que fazem parte das frutas, legumes e verduras nos supermercados. Então, a gente tem frutas, legumes, verduras, orgânicos, frutas secas, ovos e outros. E as frutas, elas têm um percentual de perda de cerca de 35%, ou seja, isso significa que mais de 30% das frutas que são comercializadas nos mercados brasileiros, elas não chegam nem na mesa do consumidor, elas são perdidas antes. Isso é um terço, né? Nós estamos falando de um terço do que é produzido no Brasil, acaba sendo perdido antes mesmo de ser comercializado. Então, isso é muito grave. E aqui nós também temos os motivos dessas perdas identificadas, né? Se a gente focar nas perdas dos perecíveis, então, os dois principais motivos são o azulzinho, validade vencida, e o verdinho, impróprio para venda, que é o que nós estávamos comentando até agora, né? Sobre as perdas pós-colheita. Então, é qualquer coisa que vá levar qualquer motivo que faça com que a fruta fique imprópria para o consumo ou para venda, no caso. Então, é uma problemática muito grave, considerando que o Brasil tem um faturamento bruto, os mercados brasileiros têm um faturamento bruto muito grande no setor de frutas, legumes e verduras. Existem, como eu falei, algumas tecnologias de conservação que já são bem convencionais, né, e que tentam, então, minimizar essas perdas. O que essas tecnologias elas visam? Elas visam estender o que a gente chama de tempo de vida de prateleira das frutas, dos legumes e tudo mais. O tempo de vida de prateleira é o tempo com que a fruta ela vai ficar hábil para o consumo ali no mercado, certo? Então, é o tempo em que ela ainda está própria para o consumo e que nós podemos comprá-la. E como que essas tecnologias visam estender esse tempo de vida de prateleira? O principal objetivo dessas tecnologias de conservação que a gente vai ver é a diminuição das taxas respiratórias das frutas. Uma vez que a gente diminui as taxas respiratórias, ou seja, a velocidade com que a fruta está respirando, nós desaceleramos o tempo de vida útil delas, aumentamos o tempo de vida de prateleira. Ok, mas como nós podemos fazer isso, né? Como nós podemos diminuir as taxas respiratórias? Duas das tecnologias de conservação que são muito utilizadas são as câmaras de refrigeração e as câmaras de atmosfera controlada e modificada, que é basicamente o que está sendo mostrado aqui nesse desenho, né? São uma sala, né? Essas câmaras nada mais são do que uma sala com o ambiente controlado hermeticamente, ou seja, a temperatura estritamente controlada, e nós conseguimos controlar também a taxa em que o oxigênio entra na sala e a taxa com que o gás carbônico sai da sala. Isso visa, então, controlar a taxa respiratória dos vegetais, das frutas que estão armazenadas ali dentro. E o frio também, né? As câmaras de refrigeração, elas têm uma temperatura bem baixa, porque em temperaturas mais baixas, o nosso metabolismo, e o das frutas também, é desacelerado. Só que existem algumas limitações essas câmaras de refrigeração ou essas câmaras de atmosfera controlada.
A primeira limitação que a gente pode falar é o que nós vamos chamar aqui de chilling injury ou injúria pelo frio. Como eu falei, as frutas são organismos vivos. Cada uma delas tem os seus próprios processos metabólicos e nem todas se adequam bem em baixas temperaturas, especialmente frutas tropicais. Aqui eu trouxe como exemplo para vocês bananas. A banana é uma fruta tropical. Eu não sei se alguém aqui já tentou guardar a banana na geladeira, mas se tentou, eu tenho certeza que foi uma tentativa que não trouxe muitos resultados, né? Armazenar a banana em temperatura ambiente acaba sendo muito mais favorável para essa fruta do que armazená-la na geladeira, justamente por ela ser uma fruta de clima tropical, ela precisa de temperaturas mais altas. Então, a câmara de refrigeração, ela não vai ser adequada para 100% das frutas. Além disso, o fato de nós precisarmos desses analisadores de oxigênio e gás carbônico para controlar a entrada e a saída de gases e de um ambiente vedado hermeticamente também faz com que essas tecnologias acabem encarecendo, né? Esses equipamentos acabam sendo muito caros e a conservação acaba sendo um processo muito caro também. Então, é por isso que nos últimos anos houve um boom aí de publicações e de pesquisas que começaram a ser desenvolvidas sobre os chamados revestimentos comestíveis. Os revestimentos comestíveis, eles surgem como uma alternativa nova para o processo de conservação das frutas e dos vegetais. Eles não visam substituir 100% as tecnologias que já existem, as câmaras de refrigeração e de atmosfera controlada. Eles visam ajudar essas tecnologias e tentar, né, não tornar esse processo tão exaustivo e tão caro. Mas o que são, então, esses revestimentos comestíveis? Os revestimentos, eu vou definir eles como membranas ou películas que são formadas por biopolímeros, e aqui por biopolímeros a gente pode estar falando de polissacarídeos, que são os açúcares, de proteínas ou de lipídios, e essas membranas elas vão ser aplicadas ou diretamente formadas sobre a superfície dos alimentos. Então aqui a gente tem algumas fotinhos, né? Nesses dois primeiros casos, tanto o morango quanto a maçã estão sendo revestidos. Aqui nos recipientes nós temos uma solução formadora, né, de revestimento comestível. Então eles estão sendo imersos, literalmente mergulhados nessa solução, e depois de secos, essa película vai ser formada sobre a fruta. E nesse último caso aqui, as laranjas estão sendo aspergidas com o revestimento comestível, e também a mesma ideia, uma vez que secou na superfície da fruta, formou uma película protetora. Mas quais são as funções desses revestimentos comestíveis, né? Bom, a gente pode listar algumas. A primeira delas é a redução da transferência de umidade. Então, a gente tem que pensar nesse revestimento como uma barreira física. Ele vai conseguir reduzir a entrada e a saída de água da fruta, evitando, né, com que as frutas ganhem água em excesso ou percam água em excesso. Eles também, né, os revestimentos, eles podem reduzir as trocas gasosas, que é o que nós estávamos falando sobre diminuir a taxa respiratória. Eles também vão servir como uma barreira contra a passagem de gases, reduzindo, então, a taxa com que essas frutas vão respirar. Os revestimentos também podem proteger as frutas da radiação ultravioleta, ou seja, da exposição à luz solar, que acaba levando a processos oxidativos, e também de danos físicos, como eu tinha falado. Eles também têm essa função de proteção. Alguns revestimentos podem atuar até mesmo como agentes antimicrobianos. Então, além deles serem uma barreira física contra a passagem de micro-organismos, como fungos e bactérias, nós também podemos utilizar biopolímeros que tenham atividade antimicrobiana intrínseca e que também possam servir como uma proteção a mais contra a contaminação por micro-organismos. E quais são as vantagens, então, desses revestimentos frente às tecnologias que nós falamos? Primeiro, o fato deles serem uma tecnologia muito mais barata do que as câmaras de refrigeração e de atmosfera controlada e modificada. E nós também estamos falando de biopolímeros, muitos dos quais podem ser definidos, né, como polímeros biodegradáveis e, consequentemente, ambientalmente amigáveis. Aqui nós estamos falando de revestimentos e não de embalagens, né? As embalagens, elas já são um outro tópico também muito interessante de se analisar e de estudar. E também existem muitas pesquisas atualmente que estão tentando formar cada vez mais embalagens mais interessantes à base de biopolímeros, visando a substituição, por exemplo, de plásticos de origem petrolífera, né, ou de origem sintética. Então, também já é um outro tópico. Só uma curiosidade aqui, quando eu falei de ambientalmente amigáveis, me lembrou
os plásticos derivados do petróleo. Bom, e aí como que a química entra, então, aqui, né, nessa pesquisa? Como que ela pode moldar as características desejáveis desses revestimentos? A gente tem que levar alguns fatores em consideração na hora da escolha do biopolímero de revestimento. O primeiro fator, de novo, nem todas as frutas são iguais. Cada fruta vai apresentar uma necessidade diferente, vai respirar de forma mais rápida ou mais lenta, vai perder mais ou menos água. Então, nós nunca teremos um revestimento que vai ser universal, que vai servir para 100% das frutas e vai desempenhar a mesma função para todas elas, justamente porque cada fruta requer um tipo de proteção diferente. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que os polímeros também têm propriedades únicas e que podem ser desejáveis em maior ou em menor grau, dependendo da fruta que nós vamos revestir. E quais são essas propriedades? Bom, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o custo e a disponibilidade desses polímeros. Eu acabei de falar que uma das vantagens dos revestimentos comestíveis é o fato deles serem mais baratos, só que depende do polímero que nós estamos falando. Aqui eu trouxe para vocês a celulose e a goma xantana. Ambos são polissacarídeos, ou seja, são açúcares. A celulose é o polissacarídeo mais abundante na natureza. A goma xantana, por sua vez, atualmente o processo mais utilizado de produção, de obtenção da goma xantana é um processo tecnológico que envolve a produção da goma xantana por bactérias. Então, se nós formos comparar a celulose com a goma xantana, qual está disponível, qual tem uma maior disponibilidade na natureza? Qual que vai ser mais barata ou mais cara? Claramente, a celulose vai ser muito mais facilmente adquirida do que a goma xantana. Só que a gente não pode levar só esse fator em consideração, né? Apesar de ser um fator bem importante. Outra característica que a gente tem que levar em consideração dos polímeros é o grau GRAS. O GRAS é o Generally Recognized as Safe, que é o geralmente reconhecido como seguro para consumo. É uma denominação dada pelo FDA, que é como se fosse a Anvisa dos Estados Unidos. Então, é a agência regulatória dos Estados Unidos e eles classificam cada uma das substâncias que nós temos, nesse caso em específico, os polímeros, como sendo seguras para o consumo ou não. Porque justamente a ideia dos revestimentos comestíveis é que nós possamos comê-los uma vez, junto com as frutas, né, uma vez que eles estejam secos sobre a superfície das frutas. E aqui entra também uma terceira característica. Esses polímeros, eles têm que ter o que nós chamamos de capacidade filmogênica, que nada mais é do que a capacidade de formar filmes. Eu trouxe uma imagem meramente ilustrativa, porque aqui essa imagem mostra uma embalagem e nós estamos falando de revestimento, mas é que eu queria mostrar para os que ainda não conhecem muito da tecnologia o que seria um filme, né? Isso aqui é um filme, parece aqueles filmes de supermercado que a gente guarda fruta, mas é um filme de celulose na realidade, que é aquele polissacarídeo que eu acabei de mostrar para vocês, né? Então, esses filmes, na verdade, eles vão ser formados sobre a superfície da fruta. E a intenção, é claro, que eles não sejam nem ao menos reconhecíveis, né? Que nós não consigamos nem enxergá-los, uma vez que eles estejam secos sobre a superfície. Só que por que o revestimento deve secar sobre a superfície da fruta e formar esse filme? Porque é esse filme que vai gerar aquela propriedade de barreira que nós conversamos, né? Vai ser uma barreira contra a passagem de micro-organismos, contra a perda de umidade, contra a passagem de gases. Esses filmes, eles têm que ter um certo grau de transparência e de brilho justamente para manter o visual da fruta intacto. Além disso, eles têm que ter um certo grau de flexibilidade. Nós não podemos ter um filme, por exemplo, que seja quebradiço sobre a superfície do meu alimento, porque uma vez que a gente pegue a fruta, o filme vai sair. Essa também não é a ideia. E esses filmes têm que apresentar propriedades de barreira a gases e ao vapor da água, como eu acabei de falar. Por último, mas não menos importante, os filmes, né, os revestimentos comestíveis, eles têm que manter as características sensoriais do alimento. Isso daqui é de extrema importância. Não adianta a gente desenvolver um revestimento que conseguiu reduzir a perda de massa da fruta, conseguiu proteger contra a contaminação e tudo mais, mas, por exemplo, alterou o sabor da fruta, ou o odor, ou a textura, né? Então, nós temos que considerar todas as características sensoriais da fruta e elas têm que têm que se manter o máximo possível intactas com o revestimento ou até mesmo serem melhoradas, né? Mas nunca pioradas. E aí que entra a química, então, né? A gente tem que pesar uma quantidade de fatores
de cada um dos revestimentos para a gente chegar no revestimento ideal para aquela fruta que nós queremos revestir. Aqui eu trouxe para vocês um fluxograma bem simplificado de como nós poderíamos, né, quais os passos que nós teríamos que adotar para revestir uma fruta. Então, primeiro, a gente pode começar caracterizando a superfície dessa fruta. A gente tem que saber em qual grau ela é, qual o grau de afinidade dessa superfície pela água. Então, se a fruta é mais hidrofílica, ela tem mais afinidade pela água, se ela é mais hidrofóbica, ela repele mais a água. Tendo essa informação, a gente consegue escolher a nossa matéria-prima de deposição ou também o nosso polímero, né? Então, a gente pode definir se vai ser uma proteína, se vai ser um lipídio, por exemplo, para essas frutas que têm menos afinidade pela água, ou se vai ser um polissacarídeo. Uma vez que a gente definiu essa matéria-prima, a gente pode dissolvê-la em um solvente apropriado, ajustar o pH, ajustar a concentração, e aí vem um dos passos que eu julgo mais importante, não é à toa que ele está aqui no centro do nosso fluxograma, que é a adição de algum agente plastificante ou de algum agente ativo. Na verdade, esse passo é o seguinte: você pode moldar a característica do seu polímero de acordo com o que você precisa. Então, eu escolhi um polímero, por exemplo, que não tem atividade antimicrobiana, mas ele é um polímero bom porque ele forma filme, porque ele consegue proteger da perda de água. Então, eu posso adicionar algum agente ativo a esse polímero, por exemplo, um extrato vegetal, um óleo essencial, que vai conferir essa atividade antimicrobiana desejada. Como eu disse, a gente não vai achar um polímero universal, que vai ter todas as características que a gente precisa. Então, a gente pode adicionar alguma coisa à nossa solução de revestimento que vai favorecer essas características que o polímero não tem. A gente pode adicionar agentes plastificantes, por exemplo. A gente pode ter algum polímero que seja muito bom, mas que não forma filmes com tanta facilidade. Se a gente adicionar, por exemplo, o glicerol, que também é seguro para o consumo, a gente consegue melhorar essa característica. Então, uma vez que a gente adicionou tudo que nós queríamos, né, a gente faz a homogeneização do gel, da nossa solução de revestimento, e parte para o revestimento em si, que é aquelas fotos que eu mostrei para vocês no começo, né? Então, a gente pode fazer o revestimento por imersão, a gente literalmente mergulha a fruta na nossa solução, ou outro método muito comum também é o de aspersão. Então, é como se a gente tivesse, como se estivéssemos literalmente aspergindo com um spray, né, o revestimento sobre a superfície da fruta. Uma vez que o revestimento, então, foi aplicado, a gente deixa aquele excesso de gel escoar e secar sobre a superfície da fruta, e aí ela está pronta, né, para o consumo. Então, é um fluxograma bem simplificado de quais seriam os passos que a gente deveria adotar. Aqui eu trouxe para vocês alguns números do mercado global de revestimentos comestíveis, porque agora que a gente já sabe o que eles são, como nós podemos trabalhar com eles, o que nós esperamos deles, né, quais suas funções, suas vantagens, uma das coisas que mais me perguntam é, mas já existe no mercado? A gente consegue achar uma fruta revestida no mercado? Então, aqui eu pretendo mostrar um pouquinho para vocês do que eu achei, né? Existe um estudo que está sendo conduzido pela Mordor Intelligence, que é um estudo de 10 anos, ele começou lá em 2017, e ele avalia o mercado global de revestimentos comestíveis. Em 2020, um ano de pandemia, o mercado global de revestimentos comestíveis movimentou mais de 2 milhões de dólares. E a previsão é de que na próxima metade desse estudo, né, ou seja, de 2022 a 2027, esse valor ainda tem uma taxa de crescimento anual de mais de 7,5%. Então, nós estamos falando de um mercado que, apesar de recente, está movimentando um valor muito alto, né? Esse estudo ele também divide a comercialização dos revestimentos comestíveis de acordo com a aplicação deles. Então, se eles vão ser aplicados para frutas, para legumes, para as verduras, para carnes, para ovos, e também de acordo com o tipo de ingrediente, que nada mais é do que o tipo de biopolímero, né? Então, se vai ser uma proteína, se vai ser um lipídio ou se vai ser um polissacarídeo. E eu mostrei também para vocês os major players, que são as empresas que mais investem em revestimentos comestíveis ao redor do mundo. E eu ainda comentei que dessas 5 eu conheço 3 que têm filiais aqui no Brasil, a Cargill, a Dupont e a Ingridium. Então, são essas as empresas que mais investem nesse mercado. E aí eu estava mostrando esse produto que eu achei aqui, que já existe no mercado para comercialização. Acredito que no Brasil ainda não exista, mas lá fora já existe, que é o chamado Nature Seal. Ele é um revestimento comestível, mas ele é específico para frutas e vegetais já cortados. Então, a ideia é que nós não, por exemplo, mergulhemos a maçã inteira nesse produto, mas sim os pedaços de maçã. E por que isso?
Eu não sei se alguém aqui já reparou, né? Mas uma vez que a gente corta a maçã, ela acaba ficando totalmente escurecida depois de um tempo. Isso tem um nome, isso tem um motivo, nós chamamos de escurecimento enzimático, ou browning, e a gente acarreta uma série de reações enzimáticas na maçã que acabam levando a esse escurecimento. O que evita o escurecimento, né, o que é mais usado atualmente na indústria de alimentos, são soluções à base de sulfito. Mas isso não acaba sendo muito bom a longo prazo, né, o consumo disso a longo prazo. Então, esse Nature Seal, ele vem como uma alternativa natural para manter as frutas e os vegetais cortados frescos por até 21 dias sem escurecimento. E o polímero base dessa solução é hidroxipropilcelulose, então é um polissacarídeo e também uma mistura de vitaminas e minerais. Segundo os produtores, ele é capaz de manter a textura natural das maçãs, uma vez revestidas, e de não alterar o sabor também da fruta, né? O que é importante. Então, é só um exemplo do que já tem por aí. E agora a gente entra na parte final, né, na minha palestra, da minha apresentação para vocês, que eu mostro especificamente sobre o material que eu trabalho. Então, durante o doutorado, eu venho desenvolvendo revestimentos de quitosana, gelatina e extrato de casca de romã para conservação de morangos. O morango, ele tem esse nomezinho científico aqui, a Fragaria ananassa duche. Ele é uma fruta rica em vitamina C e em minerais como cálcio e magnésio. E se nós percebemos aqui, esses são dados de 2021, nós temos o ranking dos principais países produtores de morangos, tanto em toneladas de fruta produzida, quanto em hectares de área, né, plantada. E o Brasil, ele aparece na 17ª posição, apesar de ter uma área, né, em hectare menor do que de muitos países, ele tem uma grande produção em toneladas de morangos. Então, é um país que tem, sim, importância quando nós estamos falando de morango especificamente. E por que eu escolhi o morango como minha fruta modelo? Eu comentei lá no começo da palestra, né, que todos aqui já devem ter comprado uma caixinha de morangos bonita, assim, no mercado. E 1 ou 2 dias depois, até mesmo sem abrir, a gente encontra a maior parte das frutas assim, totalmente emboloradas, deterioradas, né? Isso acontece porque o morango é uma fruta extremamente perecível. E existem um conjunto de fatores que levam a essa elevada perecibilidade. O primeiro deles é o fato de o morango ser um fruto que tem uma taxa de respiração muito alta. Então, ele acaba produzindo mais de 120 miligramas de gás carbônico por quilograma de fruta por hora. E isso acaba o classificando como uma respiração muito alta, uma taxa de respiração muito alta. Então, o metabolismo dele é muito acelerado. O tempo de vida de prateleira, né, o tempo, como eu falei, em que os morangos são hábeis para o consumo, gira, em média, em torno de 4 dias apenas na geladeira. Então, é bem curtinho mesmo o tempo de vida útil dele. Além disso, os morangos eles têm o que nós chamamos de elevada atividade de água. A atividade de água é um índice que vai de 0 a 1, e a do morango é 0,98, ou seja, muito alta. Isso significa que ele tem muita água, e em combinação com o pH ácido que ele possui, que vai de 3 a 3,9 mais ou menos, ele acaba sendo um ambiente muito propício para o desenvolvimento de micro-organismos, especificamente de fungos, que são esses bolores que a gente observa nas imagens. Além disso, como se já não fosse ruim o suficiente, o morango também é muito sensível. É uma frutinha muito pequena e molezinha, né? Então ela é sensível a choques mecânicos e também é muito sensível a variações de temperatura. Por isso, ele é extremamente perecível. Aqui a gente tem, né, lembramos que o Brasil é o 17º produtor mundial, e aqui nós temos os produtos com maiores perdas em quilogramas nos nossos supermercados. Novamente, são dados da Associação Brasileira de Supermercados. Se a gente pensar aqui, nós temos em quantidade, temos em valor, e focar especificamente no setor de frutas, legumes e verduras. O morango ele aparece na 4ª posição em quantidade, então ele é a 4ª fruta mais perdida nos supermercados em quantidade de frutas, e 3ª fruta de maior valor perdida nos mercados também. Ou seja, as perdas de morango são também extremamente preocupantes nos supermercados brasileiros. Por isso que eu acabei, então, escolhendo ele como uma fruta modelo para o meu revestimento. Agora, quais são os componentes do meu revestimento? O polímero base do meu revestimento é a quitosana. A quitosana é um polissacarídeo e ela não é encontrada na natureza. Ela, na verdade, vai ser obtida a partir de um processo químico que nós chamamos de desacetilação parcial de um outro biopolímero, a quitina, que também é um polissacarídeo e que essa sim é encontrada na natureza, onde? No exoesqueleto de crustáceos e de insetos, na estrutura de moluscos como a lula
e também na parede celular de fungos. Então, eu trouxe aqui a estrutura química da quitina e da quitosana, só para vocês terem uma ideia, né? São extremamente parecidas. A gente chama esse processo de desacetilação parcial, justamente porque a gente está convertendo esses grupos acetoamida da estrutura da quitina em grupos apenas amino na estrutura da quitosana. É parcial porque acaba sobrando um grupo acetoamida ou outro na estrutura da quitosana vindo da quitina, certo? E quais são as propriedades da quitosana que fazem com que ela seja tão interessante assim para o seu uso como um revestimento? Bom, a quitosana ela é um polímero biodegradável, então ela vai ser degradada com facilidade na natureza. Além disso, ela não é tóxica, é segura para o consumo e ela tem atividade antimicrobiana intrínseca. Então, ela é antimicrobiana, ela é capaz de inibir fungos e bactérias com facilidade. Além disso, ela tem aquela capacidade que eu comentei com vocês, a capacidade filmogênica, e consegue formar filmes com facilidade também. O outro polímero que eu uso para o meu revestimento é a gelatina. A gelatina ela vai ser uma proteína, ela vem a partir da hidrólise do colágeno, que é uma proteína também que nós muito abundante, né? Nós temos bastante no nosso corpo. E a gelatina é muito usada na indústria de alimentos como um agente espessante e emulsificante. Então, aqui eu combino ela com a quitosana justamente para melhorar as propriedades mecânicas dos filmes de quitosana. E a gelatina e a quitosana, elas se ligam com elevada facilidade por meio de ligações de hidrogênio entre os grupos carboxílicos que vêm dos aminoácidos da gelatina, já que ela é uma proteína, e daqueles grupos aminoprotonados da quitosana. Então, são ligações muito estáveis formadas entre esses polímeros que acaba levando a uma rede polimérica muito estável. E, por fim, o terceiro componente dos meus revestimentos é o extrato de casca de romã. O extrato de casca de romã, ele vem como um agente ativo para incorporar, principalmente, atividade antioxidante ao meu revestimento. Nem a quitosana, nem a gelatina têm atividade antioxidante intrínsecas, então elas não conseguem proteger muito os morangos contra a oxidação causada pela luz. O extrato de casca de romã vai ser uma substância rica em compostos fenólicos, que são essas estruturas aqui, né? Basicamente, são compostos que têm esse anel benzênico com hidroxilas fenólicas ligadas a ele. Esses compostos, eles têm uma alta atividade antioxidante, e eles podem ser reaproveitados. E por que eu falo reaproveitados? Porque aqui no Brasil, né, a gente costuma comer romã principalmente no final do ano, mas a gente nunca vai consumir a casca e talvez nem a semente. O que nós acabamos consumindo são essa parte gelatinosinha que fica ao redor da semente. Apesar da casca, então, ser um resíduo, ser extremamente descartada, tanto no nosso consumo doméstico quanto nas indústrias de sucos, nas indústrias de cosméticos, que usam bastante também a romã, ela é rica em compostos fenólicos, então ela pode ser reaproveitada para funções ativas, como é o caso da função antioxidante. E aqui vem o grande apelo do meu projeto de doutorado, né? Nós estamos falando do reaproveitamento de um resíduo, que é a casca de uma fruta, para formar uma solução de revestimento que vai tentar não formar tanto outro resíduo, que são os morangos. Então, tem muito essa questão da sustentabilidade. Aqui eu trouxe algumas fotinhos para vocês, né, das etapas de sanitização e seleção dos morangos. A gente faz em larga escala mesmo. Aqui essa foto é minha, né, para aplicação no revestimento, por imersão no moranguinho. Depois a gente deixa esses revestimentos secando, já depois de termos selecionado os morangos. E aí a gente pode fazer diversas análises. Então, uma das análises mais legais que a gente faz é a de firmeza, né? A gente tem uma sonda que consegue medir a força necessária para penetrar na fruta. Ao longo do armazenamento do morango, ele tende a ficar cada vez mais deteriorado e, consequentemente, a firmeza necessária para penetrar na superfície do morango diminui. A ideia é que os revestimentos de quitosana, gelatina e extrato possam, então, manter o máximo possível essa firmeza. Aqui a gente também consegue medir a respiração dos frutos, então a taxa de gás carbônico que eles estão produzindo ao longo do armazenamento deles. A ideia é que os revestimentos consigam desacelerar a respiração. E a gente também pode formar uma polpa a partir desses morangos e fazer uma série de análises químicas, por exemplo, determinar sólidos solúveis, determinar a acidez e várias outras coisas. Aqui são os meus morangos também, eu trouxe eles no dia 0. O que eu chamo de dia 0 é o dia em que o revestimento secou sobre a superfície do morango. Então, a gente pode perceber aqui que não tem diferença nenhuma. Esses são os morangos do grupo controle, ou seja, que eu não revesti com nada.
Esses são os morangos do grupo que foi revestido só com quitosana e gelatina, e aqui com quitosana, gelatina e extrato de casca de romã. A gente pode ver que visualmente todos eles são iguais. A presença do revestimento não está afetando em nada a aparência visual dos morangos no dia zero, né? Que é logo no comecinho do armazenamento deles. 12 dias depois, a gente já percebe que os morangos que não foram revestidos encontram-se muito mais deteriorados e fungados do que os morangos revestidos. Esse gráfico mostra melhor também, né? O vermelho são os morangos do grupo que foi revestido com tudo, com a quitosana, com a gelatina e com o extrato. E eles tiveram perda de massa bem menos, significativamente, né? Bem menor do que os morangos do grupo controle, depois de 12 dias de armazenamento. A mesma coisa para a contaminação fúngica. As barrinhas pretas são os morangos que não foram revestidos, e as vermelhas são os morangos que foram revestidos com o revestimento completo. E a gente pode perceber que depois de 12 dias, nós ainda tínhamos cerca de 40% dos morangos revestidos hábeis para o consumo, não contaminados, enquanto que nos outros dois grupos, mais de 90% dos morangos já tinham sido contaminados depois de 12 dias na geladeira. A firmeza, que é aquela análise que eu mostrei para vocês, a mesma coisa. A barrinha preta é dos morangos que não foram revestidos e a gente percebe que ela começa a cair muito significativamente, inclusive, logo a partir do 6º dia de armazenamento, ou seja, nem uma semana na geladeira, o morango já começou a perder sua firmeza. Então, são alguns resultados para vocês verem, né? Que são análises bem legais também, porque mostram na prática como o nosso revestimento está atuando. E aqui eu trouxe só para a título de conhecimento, né? 2 dos artigos que já foram publicados sobre o meu projeto de doutorado. Nesse primeiro, a gente fala especificamente do extrato de casca de romã. Então, a gente usa alguns solventes naturais para a extração desses compostos fenólicos, que são antioxidantes. E nesse segundo, a gente faz uma caracterização reológica completa do revestimento de quitosana, gelatina e extrato de casca de romã. A caracterização reológica ela vai gerar algumas informações para a gente, como, por exemplo, a viscosidade desses revestimentos, que vão ser de extrema valia depois na aplicação do revestimento nos frutos. E aqui também eu trouxe algumas reportagens que saíram no Jornal da USP, na agência FAPESP, sobre os moranguinhos revestidos. Como eu falei, chamou muita atenção justamente porque a gente sai de um resíduo, que é a casca da romã, para tentar evitar a geração de um outro resíduo, que são os morangos. Também saiu aqui na região, né, no Jornal da EPTV, e também no Jornal Hoje. Essas são algumas das referências que eu utilizei para montar a palestra aqui para vocês hoje. Eu gostaria de agradecer novamente pela atenção, espero que tenham conseguido pegar a ideia, apesar da nossa queda aí. Eu deixo o meu e-mail para contato também, caso tenham ficado dúvidas, críticas, sugestões. E gostaria de agradecer aqui ao Instituto de Química, né, a USP e também a FAPESP pela minha bolsa. Muito obrigada. Bem, obrigada, Mirela, muito obrigada. Imagina. Tivemos aí um corte, mas acho que deu para todo mundo que estava lá na outra sala, migrou para cá. Eu acho que não tivemos perdas, pelo menos eu fui acompanhando aqui, acho que um foi avisando o outro, então acho que deu tudo certo. Muito obrigada, parabéns, né, pela pesquisa. Como eu te disse, eu admirei essa pesquisa desde aquele momento que eu li lá na agência FAPESP, né, e que bom que você está aqui hoje, porque agora estendendo um pouquinho mais daquela informação, né, que saiu lá nos meios locais, mas também saiu, né, na rede nacional. Sim. Muito bom, tá? Tem algumas perguntas aqui que eu vou fazer, mas eu fiquei, né, eu enquanto química de produtos naturais, eu fiquei com uma curiosidade do ponto de vista da casca da romã, né? Como é que vocês fazem? Na verdade, 2 perguntas, não só como que prepara a casca, mas, enfim, vocês têm já alguma colaboração com uma empresa, alguém que gera, né, que já tem esse resíduo da casca da romã? Então, eu queria saber um pouquinho dessas dessa cadeia, né? Tanto de obter a casca, e como que vocês fazem o preparo dessa casca para agregá-la no polímero. Certo. Sim, infelizmente a gente ainda não tem o contato de nenhuma empresa ou de nenhuma indústria, mas como eu falei, principalmente as indústrias de cosméticos no Brasil são as que mais usam romã. A gente encontra no supermercado tudo à base de romã, sabonete à base de romã, shampoo à base de romã, justamente pela ação antioxidante, né? Então, seria muito interessante, uma vez que a tecnologia estivesse pronta, a gente pudesse ter o contato, né, de alguma empresa que gerasse, né, que fornecesse, na verdade, esses resíduos para a gente.
Em relação à extração, a gente faz, por enquanto, em escala laboratorial mesmo, e a gente usa extração etanólica normal, o solvente é o etanol, então, né? E depois a gente, claro, retira esse etanol por evaporação e por liofilização, e a gente usa, então, extração sólido-líquido com a assistência de ultrassom. Então, a gente faz toda a extração no ultrassom, porque nós fizemos diversos testes e vimos que a extração assistida por ultrassom gerava uma quantidade de compostos fenólicos maior no nosso caso. Excelente. Eu gosto de perguntas, aí a gente vai complementando depois. Já vou projetar. Eu vi que não tinha pergunta lá do outro estúdio, então a gente vai começar aqui com a pergunta do Samuel, que eu vou projetar aqui, tá bom? Obrigada, Samuel, pela sua pergunta. É a seguinte, a quitosana pode ser obtida do exoesqueleto de insetos? Pode, Samuel, pode sim. Uma das fontes da quitina, na verdade, né, são insetos, então a gente pode obter a quitina a partir do exoesqueleto e aí fazer aquele processo que eu falei para vocês de desacetilação para obtenção da quitosana. A minha quitosana, especificamente, ela vem do exoesqueleto de lulas, né, de moluscos. É uma parte da lula que a gente chama de gládio, é uma espécie de exoesqueleto. Então, a gente extrai a quitina dali e então desacetila para a obtenção da quitosana. Certo. Tem mais uma aqui. Na verdade, eu já vou emendar mais uma aqui do Samuel, depois eu volto na do Sérgio. Só para ficar na mesma pessoa. Já se tem ideia do quanto seria adicionado ao custo do produto o revestimento de um filme como o proposto? Ai, ótima pergunta também. Essa sempre me fazem também. Nós temos uma etapa de avaliação econômica prevista ainda para o meu doutorado, para saber especificamente qual seria o valor adicionado, como foi o que você perguntou, né? Ao preço do morango. Mas a ideia é que não seja um valor muito assim significativo, né, sobre o valor já da caixinha. Por quê? Porque a gente consegue revestir muitos frutos com uma quantidade ok do material, sabe? Então a gente consegue produzir, por exemplo, 1 quilo dessa solução de revestimento, e esse 1 quilo dá para revestir 100 morangos. E 100 morangos, nós estamos falando de cerca de 5 caixinhas. Então, né, se pensarmos na caixinha convencional do mercado. Então, a ideia é que não vai ficar muito caro e não vai ser um valor muito agregado ao preço já convencional do produto. Mirela, nessa mesma linha, né, de pensamento aí, por que vocês optaram por já começar com o morango em larga escala, que você mostra bastante morango, né? Vocês tiveram uma etapa anterior micro ou teve algum motivo em especial para ser já uma escala maior? Ah, é ótima pergunta também. A gente teve uma etapa anterior de micro para ver se o material, né? Porque, na verdade, foi assim. Uma vez que eu defini o que entraria no meu material, eu fiz todo um planejamento de experimentos, né, com ferramentas quimiométricas, para otimizar algumas das respostas que eu queria que esse revestimento tivesse. Então, eu não queria, por exemplo, que ele fosse muito viscoso, porque a viscosidade acaba atrapalhando na hora de mergulhar um morango. Então, foi uma resposta que eu tentei minimizar. Eu queria que ele tivesse o máximo possível de compostos fenólicos, porque isso levaria a uma atividade antioxidante maior. Então, foi uma resposta que eu tentei maximizar. Então, eu fui trabalhando com a quimiometria para poder otimizar o meu material. Uma vez que eu tinha meu material otimizado, eu fiz um ensaio em microescala com os morangos, avaliando apenas a perda de massa e a contaminação fúngica, que são ensaios mais tranquilos de se fazer, né? Eu não preciso de tantos frutos assim, e eu consigo acompanhar sempre os mesmos frutos ao longo do armazenamento. Então, eu revesti esses frutos, eu peso eles nos dias específicos e avalio visualmente se eles estão sendo contaminados ou não. Quando eu fiz esse ensaio em microescala e vi que meu revestimento conseguiu reduzir a perda de água e conseguiu retardar a contaminação, aí sim eu parti para o revestimento em larga escala, justamente porque a quantidade de análises que a gente faz é muito grande, então a gente precisa de um número considerável de frutos para conseguir fazer uma análise estatística adequada. Do contrário, a gente não teria uma amostragem significativa para poder dizer, realmente conseguiu reduzir, ou realmente conseguiu manter a textura e tudo mais. Então, foi isso. Entendi, certinho. Agora a gente vai para a pergunta do Sérgio. Tá. Deixa eu projetar ela aqui. Obrigada, Sérgio, pela sua pergunta. O que se tem pensado em relação às frutas que amadurecem após colheita? Esses revestimentos poderiam dificultar esse processo? É uma boa pergunta, Sérgio. Realmente, o
como eu disse, né, cada fruta tem a sua própria taxa em que a sua própria velocidade de amadurecimento. Existem frutas sim que amadurecem pós-colheita, então a gente colhe elas ainda não estão no ponto ideal, vamos dizer assim, de consumo. E eu creio que os revestimentos eles também poderiam colaborar, não dificultando, eu não chamaria de dificultar o processo de amadurecimento, mas sim tentando fazer com que o amadurecimento ele se desse de forma mais controlada, a fim de que as frutas durassem mais nas prateleiras dos mercados, por exemplo. Então, eu creio que também também é uma tecnologia que visa, apesar de não ter os efeitos na mesma proporção, por exemplo, do que os morangos, também é uma tecnologia que visa as frutas que amadurecem depois da colheita. Bacana. E tem mais uma pergunta aqui da Geisa. Obrigada, Geisa, pela sua pergunta. Vocês têm alguma parceria com pequenos produtores? Ou alguma intenção, né? Porque, Sim, na realidade, são as pessoas que mais precisariam, né, desse suporte, né? Muito boa pergunta exatamente. dela. Exatamente, é uma ótima pergunta. Nós não temos parcerias ainda, porque nós fizemos o ano passado, que foi quando a tecnologia ficou pronta, que nós definimos o revestimento e conseguimos obter esses resultados com os morangos, nós iniciamos o processo de patente, né? De patentear esse material. Então, uma vez que a patente tenha sido concedida, aí sim nós podemos vender essa tecnologia, mas de novo, para sair da universidade e ir para o mercado, mesmo que seja para pequenos produtores, a gente precisa do interesse da iniciativa privada, né? Infelizmente, porque aqui a gente só consegue fazer em escala laboratorial. Mas a ideia é ótima e seria, na verdade, interessante, porque são eles que mais precisam. Eles acabam perdendo muito também. Se a gente pensar em questão de produtores versus supermercados, as perdas no supermercado são muito expressivas, mas eles não acabam perdendo tanto, porque para eles continuar, né? Vamos dizer assim, os produtores que acabam perdendo mais. Excelente. Tem mais uma pergunta aqui para você. O tema é tão instigante, a gente vai Uhum. brotando perguntas na cabeça da gente. Vocês, né? O morango realmente é muito sensível, mas você falou de outros. Vocês já têm alguma ideia de outra fruta que carece de uma atenção especial, que é a continuação? E por outro lado, né? Tem algum outro extrato de planta ou algum outro resíduo que está aí no radar de vocês para as perspectivas? Sim, a gente está começando testes agora, inclusive com os alunos de iniciação científica do grupo, com mamões. Então, a gente sabe também que os mamões eles são muito contaminados por fungos, especificamente, e a gente queria aproveitar essa ação antimicrobiana da quitosana, né, em específico do nosso revestimento, para tentar desacelerar também as perdas de mamões. E aí já entraria toda uma nova perspectiva, porque são frutas maiores, são frutas menos sensíveis do que os morangos. A gente queria ver como que vai ser nesse caso. Então, já vão ser conduzidos ensaios com esse mesmo revestimento para mamões. Em relação aos extratos, se eu pudesse, eu trabalhava com todos, porque eu achei muito interessante. E a gente já trabalhou com algumas coisas, por exemplo, extrato de semente de uva, então, pensando nos resíduos, né? Extrato de casca de jabuticaba, e também uma coisa que vem sendo muito trabalhada, que seria muito interessante também, seriam óleos essenciais, especificamente de citros, né? Porque as cascas também são descartadas, então se a gente pensar no limão, na laranja, e a gente consegue obter esses óleos essenciais que também têm ação antioxidante, também têm ação antimicrobiana. Então fica aí de perspectiva futura, por enquanto. Sim, outros doutorados, né? Outras Outros iniciações doutorados. científicas, mestrados, doutorados, né? O bom é que a Sim. pesquisa nunca acaba e uma Não. pesquisa aplicada como essa tão importante, né? Porque ela vai muito de encontro aos interesses da sociedade, né? As melhorias. O Samuel fez um comentário aqui, já vou projetar aqui que a gente vai conversando. Né? Eu fico pensando na possibilidade de proteção das frutas ainda em campo por biofilmes. Muito interessante a proposta, mais uma ideia, né? Acho que isso Sim. é legal Interessante da também discussão. aplicar no campo. Uhum. Muito bom. Bom, eu acho que de perguntas, Mirella, são essas, né? Eu estou olhando aqui no chat, essa é a última, mas de perguntas não temos mais por enquanto, mas temos aqui Uhum. agradecimentos, parabenizações. Vou colocando aqui para você ver, né? O pessoal gostou muito, mesmo a gente Obrigada, tendo pessoal. aquele ato lá rapidinho, né? De uma para outra, o pessoal voltou aqui, ó. Realmente é uma Uhum. pesquisa muito
muito interessante, tá? Parabéns. Você comentou, né, que agora vai fazer uma parte lá nos Estados Unidos. Desejo muito sucesso para você. Que bom, né, que apesar da pandemia, seu trabalho pôde fluir, que você pode concluí-lo, né, da melhor Sim. forma possível. Então, parabéns, viu, pela sua pesquisa. Muito obrigada por estar aqui conosco. E agora, né, para a gente, antes da gente encerrar, eu vou abrir uns minutinhos para você fazer uma consideração final, enfim, se você quiser, né, fazer uma reflexão no âmbito maior, ou enfim, a palavra é sua, fica à vontade. Tá bom. Eu queria só terminar agradecendo novamente o convite, né, da professora Vanessa. Foi muito solícita também, né? Todas as dúvidas e todas as possíveis dúvidas, nem deu tempo de girar dúvida, ela já mandava tudo bonitinho, explicadinho do que a gente precisava fazer para a palestra. Queria agradecer a atenção de todos. Ela tinha comentado comigo que seria um público heterogêneo, e num primeiro momento eu fiquei preocupada, porque eu nunca falei para um público heterogêneo. Na verdade, eu não tive muitas experiências ainda de falar em público, né? Mas especificamente heterogêneo. Então, no começo eu fiquei preocupada. Depois que eu fui preparando a apresentação, eu vi que daria, por ser um tema multidisciplinar e que é interessante e tudo mais, eu vi que daria para fazer uma coisa mais simples também, que desse para entender. Espero que tenham gostado, espero que isso também tenha incentivado aí quem é da academia a continuar na academia, ou quem ainda não se decidiu a cursar, né, a pós-graduação. Eu acho que a situação no Brasil, ela pode vir a melhorar ainda. Eu sei que está bem difícil de fazer pós ultimamente, né? As bolsas, elas não têm reajustes e tudo mais, mas vale a pena, assim. Eu acho que cada vez mais a universidade tem que cumprir o seu papel de retornar à sociedade o que a gente faz. E eu queria parabenizar pelo programa, né, pelo Web Ciência, porque é uma forma de retornar, uma forma gratuita, né, a gente retornar o que a gente está fazendo para a sociedade e para vocês verem o que a gente está desenvolvendo aqui na universidade. Então é isso, muito obrigada, espero que tenham gostado. Demais, foi ótimo, e só para comentar, você realmente atendeu muito bem essa questão de, né, de ser um pouco mais genérica no começo para, né, para poder fazer esse gancho com, independente da área que a pessoa seja, ela chegar aqui e se sentir num ambiente que ela consiga entender, né? Então foi ótimo, foi excelente, tá? Cumpriu Obrigada. muito bem aquela preocupação que você estava, se iria ou não, com certeza, tá, Mirela? Que Então, ótimo. muitíssimo obrigada, pessoal. Imagina. Semana que vem a gente tem mais um webinar, tá? Semana que vem é a professora Lorena, da Federal de Catalão, vai vir falar um pouquinho sobre produtos naturais e uma vertente mais no sentido de ação enzimática, inibição enzimática. Depois a gente já vai lançar a arte de divulgação nas nossas redes, tá? Fiquem com a gente, nos acompanhem, que aí semana que vem a gente tem mais um webinar, tá? Já coloquei aqui no chat o link de presença, tá? Por favor, preencham para que a gente possa confeccionar o certificado de acordo com as informações, tá? Tá aqui no link, no chat, desculpe. E é isso, tá? Então, desejo a todos vocês uma ótima semana. Semana que vem a gente está de volta. Mirela, ótima semana para você também, tá? Obrigada. Muito sucesso no doutorado. Tudo de bom para você. Muito obrigada. Tá bom? Tchau, Até tchau, mais. tchau, pessoal. Até.